tomamos várias decisões relacionadas à vida profissional. A primeira delas ocorre na adolescência, quando o jovem tem que decidir se ele vai seguir um curso técnico, se ele vai seguir uma universidade, um curso superior. Esse é o primeiro momento de uma decisão profissional. Mas, ao longo de toda a vida, são tomadas várias decisões profissionais. Por exemplo, na saída da universidade, ele deve decidir que área profissional ele vai se direcionar. Empregos, ao longo da vida, mudanças de emprego, mudanças de cargo dentro de uma própria empresa, e até mesmo no momento da aposentadoria. Né? Quando a pessoa se aposenta, em geral, a pessoa continua ou quer desenvolver uma nova atividade profissional, remunerada ou não. E também aí é necessária uma decisão. O jogo, ele permite traçar critérios para as diferentes decisões profissionais, decisões em diferentes fases da vida. Esse é um dos instrumentos que eu construí ao longo da minha carreira profissional. O jogo ele tem como base teórica a ideia de identidade vocacional ocupacional. Esse é um construto teórico defendido por alguns autores, dentre eles Bohuslavski, Erikson, Mujan. E o que significa identidade vocacional ocupacional? A identidade ocupacional significa o que fazer como trabalho, como, com que, de que maneira. E a identidade vocacional é a explicação do porquê e para que eu escolho uma determinada atividade profissional. O jogo ele tem como base este processo de identidade. A identidade geral, a identidade global, ela é subdividida em várias facetas da identidade. Uma delas é a identidade vocacional ocupacional. O jogo permite uma reflexão sobre esse processo de identidade vocacional ocupacional e a construção ou reedição ou revisão desse processo ao longo da vida. O jogo permite também identificar profissões que estejam relacionadas a esses critérios. E a partir dessa identificação, o indivíduo ele vai pesquisar a realidade profissional dessas profissões, o que levará ele a poder comparar melhor aquelas profissões identificadas e, consequentemente, chegar a uma decisão com critérios claros e maduros. Bom, quando falamos em critérios, o jogo ele vai trabalhar com 5 aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto é o ambiente de trabalho. O sujeito ele vai identificar qual ambiente de trabalho ele quer trabalhar. Quando a gente fala em ambiente, por exemplo, exemplos de ambiente. Ambiente cooperativo, ambiente competitivo, formal, informal. Com relação ao ambiente também, ele vai identificar quais os locais de trabalho ele gostaria de trabalhar. Numa fábrica, num consultório, numa clínica, num hotel, num restaurante. Então, o primeiro aspecto relacionado ao qual ele vai traçar critérios é o ambiente de trabalho. O segundo aspecto são objetos e conteúdos de trabalho. Com o que eu quero trabalhar? Pessoas, que tipo de pessoas? Crianças, adolescentes, adultos, pessoas com necessidades especiais. Animais, vegetais, instrumentos cirúrgicos, máquinas de pequeno porte, máquinas de grande porte. Que tipo de conteúdos eu quero que permeiem a minha vida profissional? Psicologia, contabilidade, sociologia, matemática, estatística, história, geografia. Ele traça o que ele quer com relação a objetos e conteúdos de trabalho. O terceiro aspecto são as atividades de trabalho. Fazendo o que e como. Que atividades específicas ele quer para a sua vida profissional? Escrever, criar, desenhar, pesquisar, fazer cálculos, fazer gráficos, cuidar das pessoas, desenvolver algum produto, participar do avanço tecnológico. E como? Tendo liberdade de ação, sendo orientado,
sendo independente no trabalho, ou seja, ele traça uma série de coisas relacionadas às atividades de trabalho. O quarto aspecto é a rotina de trabalho. Esse aspecto, por exemplo, é muito pouco pensado pelas pessoas, né? O que é a rotina? Quanto eu quero trabalhar e como eu quero que seja a minha rotina? Eu quero trabalhar em período integral, eu quero trabalhar em período parcial, eu quero um horário fixo, um horário flexível, um horário regular, um horário irregular, eu quero trabalhar moderadamente, eu quero trabalhar muito, eu quero viajar no meu trabalho, eu quero ter deslocamentos. Quinto aspecto, retornos do trabalho. O que eu quero obter a partir do meu trabalho? Aqui entra, por exemplo, toda a gama de valores, né? Eu quero autossatisfação, eu quero estabilidade financeira, eu quero promoção, eu quero prestígio, eu quero conhecimento, eu quero cultura, eu quero ganhar muito dinheiro, né? Eu quero reconhecimento social, eu quero ajudar as pessoas em geral. Então, são 5 aspectos que o jogo engloba. E a partir daí ele traça esses critérios de escolha com relação a esses 5 aspectos. Num segundo momento, ele vai identificar quais as profissões que correspondem ou que oferecem o que ele quer para o futuro dele, né? Este é um momento que ele começa um trabalho de identificação sozinho, mas o orientador também o ajuda nessa identificação. A partir daí ele vai passar para uma segunda etapa do jogo, que é a ampliação do conhecimento profissional. Bom, existe um material para aplicação individual ou em pequenos grupos e um material para aplicação coletiva. Vou explicar cada um desses materiais. Para aplicação individual em pequenos grupos, o jogo ele é composto de conjunto de fichas para cada um dos aspectos que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, para o aspecto ambiente de trabalho, existe um conjunto de fichas relacionadas ao ambiente de trabalho. Ambiente cooperativo, ambiente competitivo, ambiente interno, ambiente externo, escola, hospital, clínica, conjunto de fichas. Para objetos e conteúdos de trabalho, outro conjunto de fichas. Para atividades, outro conjunto de fichas. Para a rotina, outro conjunto de fichas. E para os retornos, outro conjunto de fichas. A tarefa do indivíduo é selecionar, dentre essas fichas, quais os aspectos ou os critérios que ele vai tomar em conta em cada um dos aspectos. Então, ele vai selecionando para depois organizar esse material. A partir dessa seleção, ele vai identificar, então, quais são as profissões que têm a ver com seus critérios. Para aplicação coletiva, existem 5 banners. Cada banner correspondendo a um aspecto, e em cada banner existem as palavras estímulo de cada um dos aspectos. E o indivíduo ele vai fazer a mesma tarefa, ou seja, ele vai selecionar de cada um dos aspectos aquelas palavras ou aqueles conteúdos que tenham a ver com os critérios dele. Existe uma ficha na qual ele vai registrar essas conclusões, ou seja, registrar o que ele quer para o futuro dele com relação a cada um desses aspectos. E, depois disso, existe um espaço também no qual ele identifica as profissões ou ocupações que tenham a ver com os seus critérios de escolha. Ele, na realidade, ele pode ser utilizado ao longo de toda a vida profissional, ou seja, pode ser aplicado a adolescentes no momento da primeira escolha, a universitários no momento da saída da universidade, quando eles devem decidir qual área se direcionar, em momentos de mudança de emprego, em momentos de transições profissionais, como a gente fala hoje, né? Hoje, ao longo da nossa vida profissional, nós vamos passar muitas transições profissionais. Transições que podem ser dentro da própria profissão ou mudanças de uma área para outra ou até de uma profissão para outra. No momento da aposentadoria, o jogo também ele pode ser utilizado em pessoas que necessitam fazer uma reinserção profissional, por exemplo,
pessoas com sequelas de alguma doença ou de algum acidente, que não podem exercer a mesma atividade profissional e precisam mudar de atividade profissional. Essa é uma forma que permite identificar outras ou novas possibilidades profissionais. O jogo ele pode ser utilizado por vários profissionais. Essa é inclusive uma vantagem do jogo. Pode ser utilizado por psicólogos, pedagogos, orientadores profissionais, orientadores educacionais, educadores em geral, coaches de carreira, gestores de carreira e professores. O professor é uma figura fundamental no processo educacional do aluno, porque ele acompanha o aluno desde o início de sua escolaridade até os momentos mais adiante na escolaridade, como por exemplo MBA, doutorado, mestrado. E ele é uma figura fundamental para ajudar o aluno no processo de construção do projeto profissional.